Paz, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Já continuando, né? O capítulo, né, de Neemias. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, né? Expandindo o projeto. Estava meditando, né? O estudo. E tirei para estudar, né? Claro que a gente não consegue falar tudo do livrinho, mas alguma coisa a gente fala, né? E o bom, irmãos, é que nós somos escolhidos, né? Eu lembro, né, que no meu início, né, acho que todos vocês passaram por ter medo, né? Aonde estava a palavra, muitas vezes a gente não, eu mesmo, né, eu não sabia onde estava o texto, né? Hoje a gente está afiado, né? A gente está mais com ousadia. Muitas vezes a pessoa fala, onde está tal palavra? A gente já vai direto, né, no texto. E interessante que o Senhor, Ele usa cada um de nós, através da palavra, né? Ele fala a cada um de nós. E o texto que eu queria, né, deixar para os irmãos, eu vou estar lendo aqui, eu vou ler aqui no livrinho, tá, irmãos? Que é o 11, né? Capítulo 11, versículo 1 ao 3, que diz assim: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos os que se ofereceram para morar em Jerusalém. Esta é uma lista dos nomes dos líderes da província que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão continuou a viver em suas próprias casas, nas várias cidades de Judá. Amém? Irmãos, esse capítulo 11 de Neemias já está falando muito conosco, porque desde o início nós estamos falando sobre reconstruir, né? Já foi falado do muro, e o muro já foi, né, restaurado, mas precisava de ser restaurado também a cidade de Jerusalém, né? E a palavra fala que, aqui no estudo fala que antigamente não era Jerusalém, era Jebus e Salém, né? Olha que interessante, né? Aí foi se passando, na época de Abraão, né? Quem era rei ali era Melquisedeque. Isso foi 2000 antes de Cristo, né? E o tema fala, né, expandido, né, o projeto. O que é o projeto? É o crescimento, é expandir, né? É crescer, a igreja tem que crescer, expandir, né? Mas para isso, nós precisamos, né, ser igual um Neemias, né? Depois de que ele construiu o muro, ele também precisava de morador na cidade de Jerusalém, né? Precisava de pessoas, precisava de
que a cidade crescesse, porque a cidade estava sem vida. E Deus usou Neemias para falar, né? Usou Neemias. Que homem, né? Que homem de Deus, Neemias, né, irmãos? Hoje tem homens de Deus, tem mulheres de Deus que oram, né? Que buscam o Senhor. E o interessante da palavra é que na época de Deus, ele escolheu os líderes, né? Como sacerdote, levitas e os outros servidores para trabalhar, né? Na, no templo, na cidade, né? E um pouco desse povo ficou lá em Judá e um pouco veio morar em Jerusalém, né? Que ainda não era Jerusalém. Jerusalém passou a ser depois, né? Porque estava na mão dos jebuseus, né? E depois que Josué liderou, né, com seus guerreiros ali, 31 cidades, e conquistou, né? Mas mesmo assim ainda estava, né, nas mãos dos jebuseus. Aí depois passou uma época também de Davi, né? Davi. Mas o importante, irmãos, é que a cidade foi reconstruída por um homem chamado Neemias. E o que eu entendi, né, é que Deus, Ele não escolhe gente capacitada, Ele capacita aqueles que escolhe. Pode ficar tranquilo, irmãos, né? Pode ficar tranquilo. Sempre Deus vai colocar pessoas para ocupar o espaço, né? Pessoas, Ele vai levantar, sempre vai levantar pessoas, mas para isso nós temos que ser homem e pregar a palavra, né? Precisamos para que expande, né, o projeto de Deus para nós, né, para que haja crescimento espiritual e ter um conhecimento de Deus na palavra do Senhor, né? E eu queria só deixar para os irmãos um texto, é maravilhoso, irmãos, que eu tirei desse texto aqui. Fala de um homem, um guerreiro. E antigamente eu tinha medo, né? Eu acho que muitos hoje têm medo. Medo de falar, de pregar a palavra, né? Tem muitos, no início eu tremia, né? Uma vez a primeira vez que eu fui orar pelas ofertas, irmãos, eu tremi. Eu tremi igual vara verde. Porque, né, eu só participava de culto, mas nunca pensei que alguém fosse chamar eu para orar. Mas o que é melhor, né? A liderança precisa de pessoas que ajudam. O pastor não vai fazer nada sozinho, se não tiver gente ao lado dele. O Senhor Jesus, ele precisou de pessoas ao lado dele, né? Precisou de escolher os discípulos para ajudar ele, né? E a gente não podemos ter medo da palavra, não podemos ter medo do evangelho, de pregar o nome do Senhor, se for precisar, né, enfrentar, né, em nome de Jesus, o mal, né, todos os dias a gente é sujeito a mal, mas nós temos que pregar a palavra, nunca deixar de falar do nome do Senhor, né? A cidade já estava sendo construída, já tinha habitantes, já tinha moradores, né? Trabalhador na obra. E a palavra que eu gostei muito, não sei se o Maico vai conseguir colocar, Maico, o Dodô, fala de um homem guerreiro, Gedeão.
Lá em Juízes 7, do 3 em diante, né? Não sei se... Eu vou estar lendo aqui, irmãos, que diz assim: portanto, diga ao povo, né? Quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e volte para casa. Olha o que ele falou, né? 22 mil homens voltaram para casa. Olha só, irmãos, 22 mil homens. Esses eram os guerreiros de Gedeão. E voltaram para casa. E o restante, apenas 10 mil, ficou na batalha. Né? Não podia ser 10 mil voltar e 22 mil ficar na batalha? Não, mas foi o contrário. Né? E aí o Senhor fala assim, ó: o Senhor, porém, disse a Gedeão, seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gedeão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. O que a palavra fala aqui? Jesus fala para nós: quando nós for pregar o evangelho em um lugar, né, sempre levar testemunha, né, sempre ir em dois, né, sempre tem que ter. Nunca a gente podemos ir sozinho, né, tem que dar em dois ou em grupo, né, para pregar a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor é isso, irmão. Expandir o projeto é isso, é ir pregar, né, na cidade. E nunca nós podemos ter o espírito de medo. Tem que pedir todos os dias para Deus tirar isso de nós. Não é verdade, irmãos? E também, irmãos, um texto também muito conhecido dos irmãos, né? Que o interessante da palavra de Deus, né? É que nós, todos os dias, que a nossa cidade, né, de Jerusalém seja reconstruída, né? E para que a igreja cresça, nós temos que pregar, né? Nunca podemos ter medo do evangelho, né? Não podemos, se nós tiver medo do evangelho, nós estamos negando o Senhor todos os dias, né? E aqui um pouquinho que eu quero deixar para os irmãos aqui. Eu anotei aqui, vamos ver se eu vou achar. Lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo 1, capítulo 1, e versículo 7, que diz assim, amém? Está ali na agenda, eu vou ler na Bíblia aqui. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Sim, que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outro sobre o nosso Senhor. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outro sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhes dá, esteja pronto para sofrer comigo, por causa das boas novas. Aí o 9 diz assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque
recebêssemos, mas porque este era seu plano, desde o tempo eterno, mostrar sua graça por meio de Cristo. Até aqui, irmãos, né? Então, nunca Deus, ele nos deu o espírito de covardia. Aqui fala, né? Ele deu o espírito de amor, de poder, de amor. Então, nós nunca podemos envergonhar o nome de Jesus. Se, né? Muitas vezes, eu já vi muito assim, até filme mesmo, né? Um filme que passou uma vez, e a pessoa ali foi firme até o fim, né? Negue Jesus. Falou, negue. Não, não nega Jesus, né? Então, nós não podemos negar o Jesus, e sim pronunciar o nome dele, o evangelho, né? A Cristo, né? O reino, né? Como que muitos podem estar aqui se não tem aqueles que prega, né? Então, a igreja precisa ser expandido, né? O projeto de Deus é expandir, né? Josué liderou o povo, Moisés liderou o povo, ele foi líder do povo, né? Assim também somos nós. Deus escolheu a cada um de vocês para liderar, né, o projeto dele. O projeto dele não pode parar, tem que sempre estar vivo, né? Como a cidade de Jerusalém que não tinha vida. Aí ele escolheu um homem chamado Neemias. Aí a cidade passou a ter habitação, né? Passou a ter ali vida, né? É assim somos nós na presença do Senhor. Amém, irmãos? Só para deixar para os irmãos aqui, não separei. É uma colinha, viu, irmão? Uma colinha que eu fiz aqui. Dos planos de Deus, né, dos projetos de Deus, porque fala, né, que nós somos escolhidos dele, né, mas para isso, lá ele fala, né, que ele é a lista, né, dos líderes, né, sacerdote, levita, porteiro, né, que voltaram, cada um em sua função definida, né, eu fico assim, né, todos nós temos uma função definida dentro da igreja, né. Os irmãos quando não está fazendo isso, está fazendo aquilo, e isso é muito bom, né, irmãos? E também, né, organizar quem vai expandir, né? Fala que todos os projetos que crescem precisa de gente no lugar certo. Deus não chama todo mundo para fazer a mesma coisa, né? Então, cada um tem uma função dentro da igreja, né? E ele fala assim, né? O povo não ficou só em Jerusalém, voltaram também para a cidade de Judá e Benjamim. E expandir o projeto é levar a presença de Deus para fora do centro e impactar os arredores também, né? Até a palavra do Senhor fala, né? Pregar, né, o meu evangelho a todo mundo, até os confins da terra. Então, tem muitos lugares ainda que a palavra do Senhor ainda não foi pregada. Tem muitos lugares ainda que a palavra precisa ser pregada, porque não tem como, né? É difícil o acesso de chegar até lá. Mas, né? Mas eu creio que Deus ele vai usar, né, homens como Neemias para chegar até esse lugar, né? Irmãos, é isso, irmãos. Essa palavra que eu queria deixar para os irmãos sobre, né, Neemias. Mas Deus fala, né, que nós precisamos ter uma ocupação em nossa mente, uma ocupação em nosso coração, uma ocupação na igreja, né? E porque Deus escolheu a cada um de nós para ir pregar o evangelho e crer que Jesus é o Salvador,
né? A gente não podemos fazer nada se Ele não tiver em nosso meio, né? Ele é o principal, né? Ele é tudo para nós. Ele é a cura, Ele é a restauração, né? Ele escolheu pessoas capacitadas. Ele escolheu gente capacitada, né? Sacerdote, levitas, né? E eu creio que Deus escolheu a vocês, né? Para expandir esse projeto que Ele colocou, né, na mão de Neemias, naquele tempo, e hoje é para nós, né? Para nós não ter medo, né? Como Neemias lá reconstruiu, né, o muro, depois a cidade, e é isso, né, que Deus tem para cada um de nós. É os planos, né, que Deus tem para nós. É um projeto que Deus colocou em nossas mãos. Mas para isso nós não podemos ter medo, né? O tremendo que de Gedeão aqui, ele falou, né, aqueles homens, aqueles guerreiros, né, que não quiser ir para a guerra, né, volte para casa. Muitos voltaram para casa, né? Mas nós não podemos voltar. Temos que ir adiante, né? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos orar? Eu queria só um minutinho aqui para a gente orar.